Céu. Quando ouvimos essa palavra, muitas vezes pensamos no lugar onde Deus mora. Mas na Bíblia, a palavra céu é usada para descrever 3 lugares diferentes. Os 3 céus. Quando a palavra céu é usada na Bíblia sem uma conotação simbólica, ela mais comumente se refere a uma das 3 esferas. Como consequência disso, descobrimos que a Bíblia fala sobre mais de um céu. O primeiro céu, o céu atmosférico. Os céus atmosféricos incluem o ar que respiramos, assim como o espaço que envolve imediatamente a Terra. A camada da atmosfera, que se estende aproximadamente 20 milhas acima da Terra, é chamada de troposfera, enquanto a área acima dela é conhecida como estratosfera. Em textos religiosos, esta região é frequentemente referida como o céu. Vemos isso, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, versículo 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei da face da terra, tanto o homem como o gado, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de o ter feito. A palavra grega para ar é aer, que também é usada para significar o paraíso em outros contextos. Vemos também a criação do primeiro céu no livro de Gênesis. Céu aqui é referida como as águas que estavam acima dos firmamentos. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas, que estavam acima do firmamento. E assim foi. E Deus chamou o firmamento de céu. Gênesis capítulo 1, versículos de 6 a 8. Quase todos os habitantes da Terra têm uma certa impressão do céu enquanto contemplam as vastas possibilidades que temos. É preciso ter em mente que vários termos são usados para descrever o céu. Como o único substantivo céu enfatiza sua unidade geral, outras expressões parecem referir-se a sua vários aspectos ou partes. O segundo céu, o céu cósmico. Quando o termo céu é usado para se referir ao espaço sideral ou ao que é comumente conhecido como o céu estelar, ele abrange o Sol, a Lua e as estrelas. Imediatamente após a tribulação, naqueles dias o Sol escurecerá e a Lua não fornecerá sua luz, e as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Mateus capítulo 24, versículo 29. As estrelas estão no céu. A Bíblia também alerta sobre pessoas que adoram corpos que existem no céu. E tomai cuidado para não levantar os olhos para o céu e ver o sol e a lua e as estrelas, todas as hostes do céu. E não vos deixeis desviar e adorá-los e servi-los, pois o Senhor vosso Deus as destinou para servir e beneficiar a todas as pessoas debaixo de todo o céu. Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. E aqueles que abandonam e adoram o exército do céu, o sol, a lua e as estrelas no topo de suas casas, e aqueles que se inclinam e fazem juramento e fingem adorar o Senhor, e ainda juram pelo deus pagão chamado Milcom, deus dos Amonitas. Sofonias capítulo 1, versículo 5. É contra a lei de Deus adorar o hospedeiro estrelado, que inclui o sol, a lua, os planetas e as estrelas. Em culturas pagãs passadas, adoravam-se corpos celestes, mas Deus ordenou a seus povos que adorassem somente a Ele. O povo de Deus era frequentemente tentado a adorar corpos celestes, e seus governantes muitas vezes lideravam o caminho. Outras passagens das Escrituras falam sobre o céu dos céus. As Escrituras mencionam a existência de esferas celestes além do reino visível da terra. Estes são referidos como o céu dos céus. É importante notar que o céu e os céus mais altos pertencem ao Senhor seu Deus, junto com a terra e tudo o que nela existe. Salmos capítulo 148, versículo 4. Há passagens das Escrituras que descrevem uma situação diferente no segundo céu. Há momentos em que anjos que servem a Deus e aqueles que servem a Satanás se envolvem em batalhas significativas. Esses conflitos ocorrem principalmente nas áreas celestiais. Além disso, Satanás acusa falsamente cristãos que servem ao Senhor na terra dentro deste reino.
Então ouvi uma voz alta no céu dizendo: agora a salvação e o poder e o reino e a autoridade do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo chegaram. Porque o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. A Escritura continua a predizer que Satanás será expulso do céu, mas até que isso aconteça, fica claro que ele ainda está ocupando um lugar em algum lugar nos céus. O terceiro céu, a casa de Deus. De acordo com as Escrituras, há um lugar específico conhecido como paraíso, onde se diz que Deus reina. O autor de Hebreus explica isso em Hebreus capítulo 8, versículo 1. Agora, o ponto principal do que temos a dizer é este: temos um tal sumo sacerdote, Jesus, o Cristo, que está sentado no lugar de honra à direita do trono da majestade nos céus. O céu é chamado de presença de Deus. Qual é a sua visão do céu? Você acredita que existe um lugar como esse? Se for esse o caso, é um lugar cheio de luz etérea e canto, onde coros adoram a Deus em um cenário que é de tirar o fôlego, bonito e primorosamente projetado? Paulo nos dá um vislumbre do terceiro céu em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 6. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado, de repente, até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado, de repente, ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Ao descrever sua experiência, Paulo evita usar a primeira pessoa, e em vez disso, refere-se a si mesmo na terceira pessoa. Isso levou alguns a questionar se ele está realmente falando sobre si mesmo ou sobre outra pessoa. No entanto, no versículo 7, ele muda para a primeira pessoa, confirmando que está, na verdade, escrevendo sobre sua própria experiência. Durante esta visão, Paulo não tem certeza se está dentro ou fora de seu corpo. Ele pode até ter estado em algum outro lugar completamente. Parece que, na sua opinião, qualquer opção era uma possibilidade viável. O que realmente aconteceu com Paulo é uma pergunta que pode ser feita por muitos. Seu espírito foi capaz de se separar de seu corpo e viajar para o céu? Ou seu corpo foi levado para o céu junto com seu espírito? Se Paulo não sabia, então é impossível sabermos. Mas esta é a ideia principal da passagem. Na verdade, Paulo enfatiza o ponto repetindo a ideia duas vezes. Paulo identifica este terceiro céu como o paraíso. A palavra paraíso se origina da palavra persa, para um jardim luxuoso fechado, que no mundo antigo era muitas vezes encontrado exclusivamente nos terrenos das residências reais. Paulo não explica nada do que viu quando está discutindo apenas a visão celestial e uma descrição sombria do que ele ouviu. A razão por trás da concessão de Paulo desta visão era dupla. Primeiro, era para o benefício de nós, o povo, para que pudéssemos ganhar do Senhor os ensinamentos que foram revelados a Paulo. Em segundo lugar, esta visão proporcionou a Paulo a força para suportar todas as dificuldades em seu ministério e o capacitou a passar a mensagem de Deus para as gerações futuras. Esta visão ajudou Paulo a terminar seu curso. Esta passagem indica que existem 3 céus no total, um imediatamente acima do outro. O mais alto é o que Paulo descreveu como o terceiro céu. É o lugar do paraíso e o lugar da morada pessoal de Deus, o lugar mais sagrado do universo.
São passagens como esta que nos dão o conceito frequentemente associado ao céu: pureza ou santidade. As palavras faladas neste lugar são tão sagradas que não podem ser repetidas lá fora. O paraíso é o destino final de todos os pecadores que verdadeiramente se arrependeram e que perseveraram na vida de fé. Na cruz, Jesus prometeu ao ladrão arrependido que os dois estariam juntos naquele dia no paraíso. Muitos cristãos acreditam que o céu é um lugar de paz e harmonia ininterruptas, elegância e adoração. Isso pode muito bem ser verdade em relação ao terceiro céu, mas não se aplica ao primeiro e segundo céus. O fato de que o céu não foi contaminado pelo pecado é a distinção mais significativa que pode ser feita entre este mundo e o celestial. O pecado do homem permeia a terra, enquanto a glória de Deus aperfeiçoa o céu. Deus criou a terra e a deu à raça humana para cuidar e desfrutar. Em vez de obedecer às instruções de Deus sobre as coisas da terra, porém, Adão e Eva decidiram ouvir Satanás e fazer a única coisa que Deus tinha para eles fazerem. Sua desobediência, sua rebelião contra Deus, amaldiçoou a terra e separou-os da comunhão com Deus. Como resultado, a doença do pecado foi transmitida a cada geração. A Bíblia diz: "E Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho na terra." Gênesis capítulo 6, versículo 12. Deus olhou para a terra e viu quão degradada e degenerada ela era, pois toda a humanidade havia corrompido o seu caminho na terra e perdido sua verdadeira direção. Isaías capítulo 24, versículos 5 e 6 diz: "A terra está contaminada por causa dos seus habitantes, pois eles transgrediram as leis, violaram os estatutos e quebraram os convênios eternos. Por isso a maldição devora a terra, e os que nela vivem sofrem a punição de sua culpa. Por isso, os habitantes da terra são queimados sob a maldição da ira de Deus, e poucos os homens ficam." O pecado corrompe e divide, mas o céu é um lugar de santidade e perfeição. A Bíblia declara que a glória do Senhor cobre o céu. Deus é absolutamente santo e sem pecado, e não pode tolerar o pecado ou olhar para ele sem trazer julgamento. A Bíblia também diz que os olhos de Deus são puros demais para aprovar o mal e que ele não pode olhar favoravelmente à maldade. Então, por que ele olharia favoravelmente para aqueles que agem corruptamente? Por que ele ficaria em silêncio quando os perversos destroem aqueles que são mais justos do que eles? Quando Jesus Cristo separou as cortinas do céu e instruiu o apóstolo João para escrever o que viu, ele nos deu um vislumbre do que está por vir. João viu um cordeiro, que é Cristo, em pé carregando cicatrizes e feridas como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres, que representam poder, e 7 olhos, que representam conhecimento. Esses 7 Espíritos de Deus foram enviados em serviço a toda a terra. Diferentes homens viram a sala do trono de Deus. João teve a oportunidade concedida e ele nos relata o que observou durante sua hora no Apocalipse capítulo 4, versículos de 1 a 3. "Depois disso olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que eu tinha ouvido como o som de uma trombeta de guerra falando comigo disse: Vem aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu estava em espírito, e eis que um trono estava em pé no céu, e alguém estava assentado no trono. Aquele que estava assentado era semelhante, em aparência, a jaspe e sárdio, e havia um arco-íris ao redor do trono, semelhante em aparência a esmeralda. O céu é um lugar de beleza e glória indescritíveis. É o lar de Deus e de seus santos, e é o destino final de todos os que verdadeiramente se arrependem de seus pecados e confiam em Jesus Cristo para a salvação. O trono é o ponto focal desta visão. Foi o que primeiro impressionou João. Tudo o resto é descrito em relação ao trono ocupado, que era o ponto focal da atenção de João.
Não há trono vazio, há alguém que se senta neste grande trono celestial. O trono é uma forte declaração não apenas da presença de Deus, mas de seu reinado soberano e legítimo e sua prerrogativa de julgar. Em vez de definir uma forma ou figura precisa, João explicou emanações de luz brilhante em duas cores: branco, como jaspe, e vermelho, como sárdio. Outra pessoa para ver o terceiro céu é Ezequiel. Ezequiel documenta uma cena semelhante do trono. Ezequiel notou pela primeira vez um feroz redemoinho vindo do norte. Depois ele viu 4 criaturas vivas, cada uma com 4 faces: leão, boi, águia e homem, 4 asas, pés retos e mãos sob suas asas. As criaturas representam os atributos de Deus vistos na criação: seu poder, majestade, rapidez e sabedoria. Considere os paralelos com o que João viu, conforme lemos Ezequiel, capítulo 1. A primeira coisa que notamos em nossa comparação é que Ezequiel oferece muito mais descrição detalhada dos 4 seres vivos. Em Ezequiel, capítulo 1, versículo 22, vemos um mar semelhante a vidro como cristal. 4 seres notáveis eram visíveis dentro deste redemoinho da presença de Deus. Os querubins são os anjos de especial poder e glória que cercam Deus, como Ezequiel revelou em Ezequiel capítulo 10, versículos de 8 a 15. Vi que cada animal tinha debaixo das asas uma coisa parecida com mão de gente. Também vi que ao lado de cada animal havia uma roda, e as rodas brilhavam como pedras preciosas. Todas eram iguais, e por dentro cada uma tinha outra roda atravessada. Quando os animais andavam, as rodas iam em qualquer direção, sem virar. Todos eles iam juntos na direção que queriam, sem terem de virar. Os corpos dos animais, as costas, as mãos, as asas e as rodas estavam cheios de olhos. Essas rodas eram as mesmas que eu tinha visto na minha primeira visão. Cada animal tinha 4 caras. A primeira cara era de boi, a segunda era de gente, a terceira era de leão e a quarta era de águia. Querubins apareceram pela primeira vez no Jardim do Éden, aqueles que guardavam o caminho para a árvore da vida com uma espada flamejante. Lemos que eles tinham a semelhança de um homem. Ezequiel observou que eles não eram homens. Eles eram seres angelicais, não humanos, mas eles tinham a semelhança de um homem. Em geral, forma e estrutura, eles pareciam homens. As semelhanças entre as visões de João e Ezequiel são claras. Ambos viram um trono celestial, rodeado por 4 seres vivos. Ambos viram um arco-íris ao redor do trono, e ambos viram a presença de Deus de forma poderosa e majestosa. As diferenças entre as visões também são significativas. João não viu os querubins de Ezequiel, mas ele viu um cordeiro, que é uma representação de Jesus Cristo. João também viu uma multidão de anjos que não são mencionados na visão de Ezequiel. Essas diferenças podem ser explicadas pelo fato de que João e Ezequiel viram diferentes aspectos do mesmo evento. João viu a visão do futuro, quando Jesus Cristo reinará como rei sobre toda a terra. Ezequiel viu a visão do presente, quando Deus reina sobre o seu povo através do seu Espírito Santo. Independentemente das diferenças, as visões de João e Ezequiel nos dão uma visão impressionante da glória e da majestade de Deus. Como a descrição mostra que eles eram diferentes de qualquer pessoa na terra, os querubins são um tipo único de seres angelicais. A Bíblia mencionou que eles têm asas, e a representação artística de querubins no templo, no tabernáculo e na Arca da Aliança destaca suas asas, como descrito em Êxodo, capítulo 25, versículo 20. A 4ª pessoa a ver o terceiro céu é Isaías. O livro de Isaías é fascinante para estudar. Isaías teve uma grande visão de Deus assentado em seu trono no templo, cercado por criaturas celestiais gritando que Deus é santo, santo, santo.
Isaías, de repente, vê quão corrupto ele e seu povo Israel são, e ele pensa que será destruído pela santidade de Deus. Mas então, um dos serafins voou e tocou-o com uma brasa viva, mas não para destruir, mas para purificá-lo de seu pecado. O céu é um verdadeiro lugar tangível. João capítulo 14 afirma que o céu é um local físico real. O céu não é um termo metafísico, nem um estado mental. Não é uma invenção da imaginação de alguém. Jesus informou aos discípulos que estava preparando um lugar para eles. Este lugar não era apenas um estado de espírito ou um conceito, mas uma localização real, projetada especificamente para aqueles que têm uma conexão pessoal com Deus. João capítulo 14, versículos de 2 a 4 diz: Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito: Vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Primeiro, observe como Jesus se refere à sua casa do Pai e quantos quartos ela contém. Jesus usa a palavra casa para se referir ao céu. Esta é uma imagem familiar para os judeus, pois a casa é um lugar de segurança, abrigo e amor. O céu é um lugar onde os filhos de Deus são bem-vindos e amados. Jesus diz que há muitos quartos na casa do Pai. Isso significa que há espaço para todos os que creem em Jesus Cristo. Não importa quem você seja ou o que você tenha feito, há um lugar para você no céu. Essas passagens bíblicas nos dão uma visão clara do céu. O céu é um verdadeiro lugar tangível, um lugar de segurança, abrigo e amor. É um lugar onde há espaço para todos os que creem em Jesus Cristo. E é um lugar onde Jesus virá nos buscar e nos levar para Ele. Quando Estevão foi apedrejado em Atos 7, a Bíblia diz que ele viu o céu se abrir e Jesus em pé ao lado direito de Deus. Jesus é o único que já esteve no céu antes de nascer na terra. Como resultado, quando ele fala do céu, ele o faz com autoridade e convicção. A cidade celestial. A Nova Jerusalém é uma cidade que está no céu. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e 2 diz: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. O autor afirma ter visto a Nova Jerusalém emergir dos céus. A ideia de uma nova terra com uma nova atmosfera no céu é um tema familiar nas Escrituras. Muitos dos profetas do Antigo e do Novo Testamento falaram deste novo céu e nova terra. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 15 e 16 diz: O que me mostrava tinha uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado, e o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara e encontrou-a com 12.000 estádios de comprimento, largura e altura. A cidade quadrada tem 2.250 milhas quadradas no primeiro andar. Esta cidade é 20 vezes maior que toda a Nova Zelândia e 10 vezes maior que a Alemanha. A Nova Jerusalém é um lugar de beleza, paz e alegria. É o lar eterno de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. O céu será um local onde o povo de Deus é capaz de ver a face de Deus. Um dos aspectos mais emocionantes do céu é a possibilidade de ver a face de Deus. Esta é uma promessa que Deus fez a muitas pessoas ao longo da Bíblia, incluindo Moisés, Isaías e Jó. Além de ver a face de Deus, o céu também será um lugar de comunhão pessoal com Deus. Esta é uma das coisas que os cristãos mais anseiam. No céu não haverá mais pecado ou separação de Deus. Seremos capazes de estar com Deus em perfeita comunhão. O céu é um lugar de beleza, glória e comunhão. É o lar eterno de todos os que creem em Jesus Cristo.
Não há nada neste mundo que possa nos preparar para a alegria e a paz que experimentaremos no céu. Recomende esse vídeo para um amigo, deixe seu like e obrigado por assistir.